Tudo o que vai pode voltar, mas se for para atrapalhar, desvie-se do caminho. Hoje, neste conteúdo, eu estou anunciando que eu estou me desviando. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse conteúdo para saber, entender as minhas razões. Depois da vinheta, eu volto para falar com vocês de maneira inédita. O apóstolo André Luiz está se desviando. Muito bem, gente, de volta para esse vídeo, esse conteúdo, e eu gostaria que você prestasse muita atenção no que será falado aqui. É muito sério o que eu estou falando aqui. Hoje eu anuncio que eu estou me desviando. Eu tenho duas perguntas para fazer e para responder. A primeira pergunta: como é a vida de um homem sem Deus? Como é a vida de uma mulher sem Deus? Como é a vida de uma pessoa que se desvia do caminho do Pai, do caminho do Senhor? Imagine vocês, senhoras e senhores, uma pessoa em uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo, onde todos os seus planos, seus sonhos, seus projetos, suas ideias, a sua concepção de vida, onde tudo está se perdendo, onde os seus planos literalmente estão dando 100% errado. Essa pessoa chega ao ápice, ao limite da sua existência, da sua força interior, e ela começa a dizer: não tem mais como piorar, este é o ápice de tudo que eu já vivi, como piorar mais? Já cheguei no limite. E esta pessoa pensa em se desviar do caminho do Pai. Aí ela se desviando do caminho do Pai, este caminho é Jesus. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho. Essa pessoa se desviando do caminho, que é Jesus, ela não compreende ou não entende, ou ainda não parou para observar e para ler em Lucas capítulo de número 11, verso 24 até o 26, que quando os homens, as mulheres se desviam do caminho do Pai, neste caso o caminho do Pai é Jesus, João 14,6, repito, importante repetir, essa pessoa que já experimentou o amor de Deus, o amor imensurável de Deus, já recebeu o perdão do próprio Deus, já foi lavado pelo sangue remidor de Jesus Cristo, já foi aceito como filho, João capítulo 1, verso 12, se transformou numa geração eleita, num sacerdote real, numa nação santa, num povo, numa pessoa adquirida pelo próprio Deus, 1 de Pedro 2,9, essa pessoa, ela se esquece que quando ela se desvia deste caminho, ela está se desviando mais para experimentar 7 vezes mais sofrimento do que ela já está experimentando. Ela se desvia para experimentar 7 vezes mais aborrecimentos, transtornos, problemas, dificuldades, porque agora 7 demônios voltam com toda a força, com toda a fúria, voltam com toda a sagacidade, procurando refrigério naquele que um dia estava literalmente no caminho do Senhor, o servindo, o adorando. E essa pessoa, como diz Lucas 11,26, tem uma situação final pior do que a primeira vez, quando ela aceitou a fé e entrou no caminho do Senhor e fez de Jesus o seu Senhor. Essa pessoa, ela volta, ela retrocede, ela busca atalhos, ela se desvia do caminho, no caso Jesus já disse, e volta ao lamaçal do pecado. E é nesta que o Lucas 11:24, ele começa a exercer a sua verdade. Quando um espírito sai de uma pessoa, quando uma pessoa entrega o seu caminho ao Senhor.
Neste caso, Jesus, Ele é o caminho do Pai. Em outras palavras, Ele é o caminho até o Pai. Quando o Espírito sai de uma pessoa, quando esta se entrega ao Senhor, os demônios que estavam nela ou nele passam por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontra, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Então ele fica em derredor. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7, 8, ele fica em derredor, os demônios ficam em derredor, buscando oportunidade, buscando uma legalidade, uma brecha, para que volte ao lugar de origem. No caso, você, que hoje, como eu, segundo Paulo, somos templos do Espírito Santo. Então ele cogita: voltarei para a casa de onde saí, e ele fica em derredor. Verso 25 do capítulo 11 de Lucas: assim que chega, encontra a casa varrida em ordem. Então ele não consegue romper essa barreira. Ele não consegue romper a barreira porque ao redor estão os anjos do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, 6, 7, 8, Salmo 91. Só que quando essa pessoa, quando o homem, a mulher, se desvia, ele abre o caminho para os demônios aparecerem. E esse demônio que um dia habitou nesta casa, ele volta com mais 7. Aí o problema piora 7 vezes mais. Aí o que acontece, senhoras e senhores? Isto é como se fosse pularmos de um abismo. É procurar a própria morte. Quando alguém se desvia, decide a se desviar do caminho, ele está literalmente decidido a se suicidar espiritualmente. Ele resolveu pular de um abismo. Um abismo é uma grande cavidade, quase vertical. É algo que, de maneira natural, é inexplorado. Só que essa pessoa começa a explorar, porque se desviou dos caminhos do Pai, que é o próprio Senhor. Ele cai num precipício e é muito difícil sobreviver. Ela cai num despenhadeiro e é muito difícil sobreviver. E eu estou consciente disso. Eu estou falando de maneira consciente. Tudo que eu estou falando com vocês, estou usando base bíblica. A base bíblica, ela nos revela que quando caímos nesse precipício, é muito difícil voltar. Porque esses 7 demônios, conforme o Dr. Lucas nos escreve e ensina, ele opera de tal forma que o capítulo 11, 26 diz: e a situação final daquela pessoa, deste homem e dessa mulher que se desvia, torna-se pior do que a primeira situação. Veja, a Bíblia é clara. Então eu estou usando este conteúdo para falar que eu estou me desviando. Mas lembra-se que eu falei de 2 perguntas? Eu tenho a segunda: e a vida do homem com Deus? E a vida da mulher com Deus? E a vida da mulher que se desvia do caminho do mal? E a vida do homem que se desvia do caminho do mal? Como será a vida deste homem e desta mulher? Como será a vida deste jovem, desta adolescente, deste adolescente? Provérbios capítulo 16, verso 17 responde: os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda seu caminho preserva a sua alma. Então eu quero deixar claro aqui a todos que eu continuo me desviando do mal. Eu continuo me desviando da aparência do mal. Eu continuo me desviando das coisas que aborrecem o coração de Deus, porque eu já decidi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E João capítulo 10, verso 10, a parte B, diz que ele é vida em abundância. Então eu estou decidido, senhoras e senhores, eu continuo me desviando, eu estou me desviando de toda a aparência do mal. Eu me desvio de toda mentira, eu me desvio de todo pecado, eu me desvio de quaisquer tentações que um dia me fará cair e envergonhar a Deus, a minha família, o meu ministério e a igreja do Senhor Jesus. Eu me desvio de tudo aquilo que faz mal a mim,
à minha família, aos meus filhos, ao meu casamento, ao meu ministério individual, ao meu chamado e ao meu ministério pastoral. Eu me desvio porque eu chego à conclusão que o caminho do Senhor é perfeito. Este caminho é perfeito. E eu me desvio e vou continuar me desviando. Fica aqui então de maneira exclusiva eu dizendo que eu estou me desviando, senhoras e senhores, dos atalhos, dos becos, dos caminhos que levam à morte. O próprio Salomão disse em Provérbios capítulo de número 14, eu vou achar para vocês aqui, Provérbios capítulo 14, na versão KJ, King James, que é uma versão mais atualizada e mais clara de se entender. Provérbios capítulo 14, olha só, o verso de número 16, o sábio teme o Senhor e evita o mal. Então eu estou me desviando do mal, eu estou evitando o mal, e eu convido você a evitar o mal. Os dias já são maus, os dias já são de trevas, e eu convido você, se desvia comigo também, porque aquele que se desvia do mal hoje, este caminho que é Jesus, vai nos levar ao céu. Que Cristo te abençoe. Foi uma pegadinha, né? Muitos ficaram preocupados, e agora o apóstolo vai se desviar. Houve uma comoção, uma pressão, seu coração acelerou, você ficou pasmado e perplexo. Meu filho perguntou: que vídeo é esse, pai? O senhor está louco da cabeça? E eu disse: espera que tu verás, eu vou falar tudo. Que vídeo é esse, pai? Pai, que vídeo é esse? Me responde. Pronto, falei, eu continuo me desviando, eu sou um desviado do mal. Que Deus vos abençoe e vos guarde, porque, olha, Salomão, ele não mente quando escreve que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é o caminho de morte. Mas o fim deles, Salomão não mente quando ele escreve no próprio Provérbios, capítulo 14, verso 12, eu vou ler nessa tradução: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. E eu não quero morrer agora, nem fisicamente e nem espiritualmente. Se você está comigo, deixa like, compartilha esse vídeo com alguém, não se assuste, comente esse vídeo e vem comigo. Para aqueles que sofrem, gemem, para aqueles que são perseguidos, para aqueles que são taxados, para aqueles que são humilhados, mas para aqueles que são exaltados e que um dia, por causa da escolha de viver o caminho que é Jesus, vai se encontrar com o Pai nas mansões celestiais. Deus abençoe e até o próximo conteúdo, gente.